Olá pessoal, tudo bem? Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui para fazer o relato do meu segundo parto. Esse parto que foi tão diferente para mim. Eu tive agora a experiência de ter a Nina, de ter um parto normal, e da Maria Laura foi um parto cesárea. Que inclusive tem vídeo aqui no canal, eu e Marcelo juntos, a gente fazendo um relato de parto. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou fazer meu relato de parto sozinha e ele vai fazer o dele sozinha. Então também vai ter vídeo aqui no canal. As caixinhas devem estar aparecendo em algum lugar. Essa segunda gestação foi uma gestação totalmente diferente da primeira. Essa foi planejada, foi almejada. Ela foi mais redondinha, digamos assim, né? A gente viveu a expectativa de ver o positivo juntos. Também tem vídeo no canal contando aqui toda a história. E Catarina é um bebê arco-íris, que é o quê? É um bebê que vem depois da perda de um outro bebê. Eu engravidei, perdi e engravidei em seguida da Nina, né? Que é essa princesinha que tem um anjinho a mais no mundo só pra ela. Eu escrevi lá no meu Instagram o meu relato de parto, que teve que ser em 6 postagens. Eu quis deixar ele bem detalhadinho. Então, se você não me acompanhe lá, que eu deixei por escrito. E é mais ou menos por ele que eu vou me basear. O que eu vou falar diferente do relato de parto escrito são meus sentimentos, as minhas percepções. Eu fui percebendo ao longo dos dias, nos dias anteriores à data de fato que Catarina veio ao mundo, o meu corpo mudando, o meu corpo dando outros sinais. Eu comecei mais ou menos com 36 semanas a ter contrações muito mais frequentes. As contrações de Braxton Hister, né? Assim que fala? Assim? Braxton. São aquelas contrações de treinamento, as famosas contrações de treinamento, onde a barriga fica toda dura, você sente ela toda dura, mas não tem dor, não é ritmado e não tem um padrãozinho. Geralmente dura poucos segundos. Um pouco diferente em relação a Maria Laura, né? Maria Laura também tive. Mas não tanto quanto essa. Eu não lembro, mas eu acho que não teve mesmo não. Agora foi mais. Dessa vez eu tava muito atenta a todos os sinais que meu corpo emanava. E por conta de todo esse processo de autoconhecimento, eu tava mais ligada com o meu corpo. Então, qualquer sinalzinho que ele dava, eu já pegava no ar, tentava ver ali alguma coisa. Se era sinal de trabalho de parto, se era um sinal bom, um sinal ruim, o que que é? O corpo da gente fala muito. Comecei com esses pródromos. É pródromos ou pódromo? Pródromos. Comecei com os pródromos, né? Mais ou menos ali com 36, 37 semanas. E pode durar mesmo semanas, dias ou não. E aquele instinto de arrumar a casa, de querer deixar tudo pronto, aconteceu. Quando foi na quarta-feira do dia 29, eu virei e disse, tá diferente. Eu mandei naquele dia a mensagem pro meu médico, que até então eu não tinha conversado nada com ele a respeito disso. Eu perguntei, eu posso te acordar de madrugada, te ligar? Ele, não pode não, deve. E, olha, pois então eu tô achando que tá chegando perto, tá diferente. Tava mais ritmado, tava vindo ele de 15 em 15, não era dolorida ainda, vinha uma ou outra dolorida, mas ainda tava bem tranquilo. O sentimento que eu tava tendo nesse momento era de, eu tô vendo meu corpo responder, mas eu tinha um pensamento seguinte, que é o que eu compartilhei com o Marcelo. Eu me questionava, olha a loucura da pessoa, eu me questionava o seguinte, será que meu corpo sabe que eu preciso entrar em trabalho de parto? Eu perguntava pra ele assim, amor, da primeira vez eu não dei a oportunidade pro meu corpo estar em trabalho de parto, eu fui lá, cortei e tirei o bebê. Será que ele vai... Olha a loucura da mulher, mas... Cabeça de grávida é cabeça de grávida. Eu ficava me perguntando, será que agora ele sabe que não vou cortar ele, que ele tem que fazer o trabalho dele sozinho, que ele tem que... A parada tem que acontecer, porque pra mim, depois de toda a minha trajetória que eu passei, se você não conhece, não sabe, tem outros vídeos aqui no canal, tem relato de eu falando lá no meu Instagram também, sobre a violência obstétrica que eu sofri no parto da Maria Laura, sobre o fato de não ter sido respeitada minha vontade no parto dela, que eu queria muito parto normal, me foi tirada essa oportunidade, digamos assim. Me foi dito que não era capaz de ter parto normal. Então, pra mim, esse segundo parto, ele era como se fosse uma reconciliação minha, comigo mesma. Deu pra provar pra mim que eu era capaz. Então, eu vinha questionamentos mais variados possíveis, tipo esse. Será que meu corpo sabe que ele é capaz? Via meu corpo dando sinais, mas eu meio que não conseguia acreditar. Ou então, não, mas eu com medo também de estar entrando...
tá dando um alarme falso de trabalho de parto, de realmente não ser e tá querendo alarmar todo mundo e não ser, e aquilo só gerar mais ansiedade. A essa altura eu já ia fazer 39 semanas, na quarta-feira eu ia fazer 39 semanas na sexta. Passou a quarta, na quinta eu tive consulta com meu médico, né, véspera de fazer 39 semanas. Cheguei lá achando que, como já tava vindo algumas contrações doloridas, eu achei o quê? Chegar lá nele, ele vai fazer o toque, tem 4 centímetros. Tô aqui sentindo de leve esses negocinhos aqui, a menina tá pra vir. Tá pra vir, porque a tua aposta era que ela vinha que dia? Dia 30, né? Naquele dia, na quinta-feira, era dia 30. E aí eu chego lá, ele faz o toque, ele... Não tem nada aqui não. Tem dilatação zero aqui, mas olha, o seu colo já está começando a amolecer. Isso é um bom indício. É um indício de que provavelmente em no máximo uma semana você deve estar entrando no trabalho de parto ou a Catarina está vindo. Aí o meu médico me ofereceu algo que a gente já tinha conversado antes sobre. O que acontece? Por eu ter uma cesárea anterior, que é o quê? Meu primeiro parto foi cesárea, apesar de ter 5 anos, quase 6 anos de diferença de um parto para o outro, existe um perigo maior de maiores complicações no parto normal posterior a uma cesárea, por conta da cicatriz e tudo mais. Então, o meu médico, a gente já tinha conversado que a gente teria um prazo máximo de X semanas, né? E que antes disso a gente tentaria alguns métodos de indução para que a gente não chegasse a esse prazo máximo, para não correr esse risco maior de estar tendo complicações no parto. Então, dos métodos que ele me ofereceu foi um método de indução natural, que era como se fosse limpar a mucosa do colo, né? Uma coisa assim que ele falou. Descolar, na verdade. Descolar a base ali do colo para ver se você induz de forma natural a entrar em trabalho de parto. Eu já tinha pedido com 38 semanas e ele virou e disse, olha, porque eu queria que Catarina nascesse dia 24 de abril, né? Que era uma sexta-feira antes da sexta-feira que eu entrei em trabalho de parto. Então ele virou e disse assim, olha, a gente pode até fazer, mas eu não te aconselho porque é melhor a gente esperar. E aí eu resolvi depois da nossa conversa que a gente teve, no dia 23 de abril, tá bom, eu vou esperar, não vou querer agora. Quando foi nesta quinta-feira do dia 30, ele perguntou, e aí, tu vai querer ou não? E aí eu disse assim, doutor, vamos tentar. Ele foi lá, tentou, e ele percebeu que o colo parece que estava muito alto ainda. Ele disse, olha, não vou fazer, você vai sentir muita dor, mas no máximo até semana que vem a gente vai precisar, de alguma forma, tentar fazer com que as coisas, né, desenvolvam para que a gente não chegue no nosso limite máximo de semanas. Aí eu, beleza, ele não conseguiu fazer, saí de lá, fui embora. Meio triste. E começa a sexta-feira. Acho que foi mais ou menos depois do almoço que eu comecei a te dizer que tava diferente. A mensagem que eu mandei pra minha doula, dizendo pra ela e pro meu médico que, olha, acho que chegou a hora, foi por volta de 6 horas da tarde do dia 1º de maio. Mas que eu comecei a conversar com o Marcelo, foi acho que mais ou menos depois do almoço. Eu comecei a conversar contigo e te dito, olha, tá meio dolorida, tá diferente. E eu dizendo pra ele, olha, mas eu não quero causar alarde, mas tá estranho, tá estranho. E ele na brincadeira e eu também na brincadeira. Quando foi 6 horas da tarde que eu comecei a ver que as contrações estavam ritmadas, estavam de 15 em 15 minutos, de 12 em 12 minutos, mandei uma mensagem pra minha doula e pro meu médico avisando, olha, tá diferente agora real, tá vindo com intervalos bem legais e tá vindo dolorida. Tô de boa, tá tranquilo. Eu achava engraçado que tu não sabe disso, mas aconteceu. As contrações vinham e eu me concentrava como se eu estivesse morrendo de dor. Porque eu já estava ali pensando que quando viesse com muita dor, como é que eu faria, né? Minha cara, meu rosto, meu corpo, tudo. Então eu ficava, respirava, curtia a dor, curtia a contração e sentia tudo que tinha para sentir. Uma das dicas que, nesse processo, procurando informações sobre parto, que acho que me ajudou muito, foi não tensionar. Porque na hora que a mulher tá sentindo dor, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ou careta, ou arqueia os braços, fecha as mãos, aperta as pernas, endurece o bumbum, o corpo todo enrijece. E aí eu assisti no relato de parto de uma mulher, ela falando, ela dando dicas, né, do parto, e uma das dicas que ela deu foi essa. Na verdade, eu posso até fazer um vídeo de dicas de tudo que, né, tudo que me ajudou. A tâmara, que não fez, né? Que eu não fiz, justamente. Pronto, vai ter um vídeo desse aqui no canal. Aí, o conselho dos dois, tanto da minha doula, da minha enfermeira obstetra, quanto do meu médico foi: vá descansar. Realmente trabalho de parto ou não, o conselho é: vá descansar. Você precisa estar muito bem
pra quando realmente chegar a hora você ter força e estar descansada. Como naquele dia eu tinha passado a tarde inteira deitada, a gente tinha assistido filme, eu tinha ficado na rede no quarto, de boa, tranquila, eu disse assim, não, agora se talvez eu esteja entrando no trabalho de parto, eu quero curtir o momento. Então, de que forma que eu fui curtir o momento? Eu fui arrumar a casa, eu fui arrumar as coisas da Nina, a gente foi finalmente catar tudo que tava faltando catar. A gente foi arrumar berço, aí eu fui arrumar o cabelo, fui fazer maquiagem. Gente, fui fazer um monte de coisa. Quando eu fui pensar em dormir, foi quando as contrações começaram a apertar, era 2 horas da manhã. E quem disse que eu consegui? Só que antes disso, eu quis viver tudo aquilo que eu poderia viver naquele momento, tudo aquilo que eu tinha planejado. E uma das coisas que eu tinha lido a respeito, tinha visto a respeito, era que ter um momento a dois facilitava e ajudava muito nas dores e no trabalho de parto. Então eu peguei meu marido, disse, vem cá e vambora tentar usar esse tipo de anestésico. Me usou! Eu te usei mesmo. Tava insuportável, as dores, eu queria era curtir o momento, eu disse assim, eu quero experimentar tudo que eu tiver direito. Dá pra usar o maridão pra melhorar tudo, então vambora usar o maridão. E começamos a, sim, rolar, não foi? No meio do negócio esquentando, Maria Laura me entra no quarto. E aí acabou. E claro que ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ela só atrapalhou o que ainda estava começando. Foi quando eu resolvi dormir, depois que Maria Laura atrapalhou a brincadeira. Que ela atrapalhou a brincadeira. Eu deitei na cama e resolvi, não, então agora eu vou dormir. 2 horas da manhã. Quem disse? Eu comecei a alternar, sendo que nesse meio período, antes de dormir, de tentar namorar e dormir, eu passei a tarde inteira indo ao banheiro. Era uma vontade de fazer cocô, uma dorzinha de barriga. Eu ia pro banheiro, fazia força, às vezes fazia uma força homérica, uma força mesmo. Algumas vezes fui muito feliz nas minhas forças, outras vezes nem tanto. Fiz bastante. Se contar todo o processo, o corpo realmente ele é bem inteligente. A essa altura do campeonato eu continuava, 2 horas da manhã, indo pro banheiro, fazer força, indo pro banheiro, qualquer coisinha que eu bebia água, dava vontade de fazer xixi, ficando um pouco mais impaciente, porque a dor não é uma dor de cólica de menstruação. Começa com uma dor de cólica de menstruação e depois evolui para uma dor que eu não sei explicar para vocês, é uma dor de parir. É a dor da contração, a dor da contração, não é igual dor de cólica de menstruar, não tem nem comparação. Começa com dor de cólica de menstruar, mas é dor da contração. Começaram a vir de forma mais intensa e eu tentando me concentrar, mas à medida que os intervalos iam diminuindo, a minha paciência ia diminuindo também. E minha tolerância para dor também diminuindo. A essa altura do campeonato eu já estava cansada, com muito sono, 2, 3 horas da manhã. E a cada 10 minutos eu acordava, a cada 10 minutos eu acordava, a cada 10 minutos eu acordava. Fui numa ida ao banheiro, 4h30 da manhã, chego no banheiro. Aqui eu tiro a calcinha, tem uma mancha arroxeada, um tom de sangue que eu nunca vi na vida também. Eu fiquei assustada, tenho fotos, inclusive, eu não vou compartilhar. Mandei pro meu médico, mandei pra minha doula, os dois responderam, tadinho, gente, estavam acordados. Responderam, olha, ainda não é o tampão mucoso, deve ser o colo amolecendo, fica tranquila. Vai dormir, linda! Tá, quem disse que eu consigo? Voltei pra cama, enrola e vai. Essa altura do campeonato, eu já tinha colocado uma toalha debaixo de mim. Acho que tava prevendo o que estava por acontecer. Mais ou menos 5h33, que venho no meio de uma contração, eu escuto, a bolsa estourou. Eu nem acredito que eu passei por tudo isso. E aí foi uma água quentinha, não foi aquela enxurrada de água como algumas pessoas passam. Foi uma água quentinha, eu tava de protetor já, protetor diário, molhou o protetor, encharcou, molhou um pouquinho a calcinha, a toalha bem pouco que tava na cama, e eu comecei a ficar chocada. Só que a minha bolsa estourou, o líquido ele veio um pouco avermelhado, e eu fiquei apavorada. Mandei pro médico, comecei a ficar com medo porque ele falou, olha, se a bolsa estourar e ela tiver amarelada, esverdeada a água, né? Ou então com coágulos vermelhos ou sangue, me liga imediatamente, tem que ir para o hospital. Com um pouco de sangue, né? Mas acredito eu que não era do líquido amniótico, era como o colo já estava sangrando, né? O colo já estava amolecendo, ele estava sangrando, amolecendo. Aquele líquido amniótico veio junto com aquele sangue que já estava lá do colo. Então ele disse, não tem problema, tá tudo tranquilo, fica em casa.
A bolsa estourou, ok, é daqui a pouco, mas pode ficar em casa, pode ficar tranquilo. Uma outra coisa também que a gente tava com bastante medo era porque eu dei positivo para Streptococcus, ou seja, é uma bactéria que tem no meu corpo que não tem nada de anormal, uma bactéria relativamente do bem, mas que pro bebê pode causar pneumonia depois que nasce. Então é necessário que eu tome um antibiótico pelo menos 4 horas antes de ter ela, para que o antibiótico dê tempo de fazer efeito no meu corpo e no dela, para que ela não desenvolva nenhuma doença respiratória depois do nascimento. Então a gente ficava naquela, e aí, vamos pro hospital? Não vai, não vai? Depois que a bolsa estourou, estavam bem puxadas. Eu já tava pedindo a minha doula. Eu disse, Marcelo, chama a Nilza, realmente chegou a hora, não tem mais perigo de ser um falso trabalho de parto, chama ela, liga pra Nilza, a Nilza diz que vem, e nesse meio tempo que a Nilza tá chegando, que ela mora um pouco longe da minha casa, eu comecei a entrar em desespero, porque a dor começou a apertar, e nos intervalos das contrações, que já estavam de 3 em 3 minutos, eu já começava a pensar na dor que eu iria sentir, então eu já estava muito cansada, eu não dormi quase nada. Dizia, eu não quero sentir mais essa dor, eu não quero. E eu disse assim, eu tenho certeza que com a dor que eu tô sentindo, eu já tô com 8 centímetros de dilatação, a menina vai nascer em casa. Tenho certeza. E quando Nilza me chega em casa... Era por volta de... Não. Aí ela chegou às 6 horas da manhã, aí foi 6h30. E falou para ela por telefone, dizendo assim, vamos se encontrar na maternidade, que eu não tô aguentando mais. Foi. Aí o que ela te falou? Chuveiro, mandei pro chuveiro, foi mesmo. Eu fui várias vezes pro chuveiro. Era 6 da manhã. Ela disse, não sai de casa não que eu vou fazer o toque, vá pro chuveiro e dê uma relaxada. Ela chegou, eu tava no chuveiro, eu chorei quando eu vi ela. Chorei. Fiquei emocionada, tipo, ai, minha salvação. Nesse momento que a gente ligou pra Nilza, dizendo que a bolsa tinha estourado pra ela vir e tudo mais, ela tava se preparando já, ela virou e eu disse assim, eu quero te contar na maternidade. Aí ela disse, não. Detalhe é que na maternidade ela não pode entrar, porque estamos em quarentena, ainda tem essa circunstância de coronavírus, então só podia entrar comigo na maternidade um acompanhante, porque aqui na nossa cidade o negócio tá tenso, né? Então Catarina nasceu em meio a essa pandemia, acho que no pico do vírus, né, amor? Uhum. No pico da contaminação aqui, então eles estavam super restritos, a pouquíssimas pessoas entraram na maternidade, então só Marcelo poderia entrar comigo, e ela não. Aí eu disse, mas vamos encontrar na porta da maternidade pra me dar um tchau? Ela disse, não, fica em casa, vai pro chuveiro tomar banho de água quente, que eu preciso te examinar antes de você ir, porque ela, com a experiência dela, sabia que provavelmente estava morrendo de dor, mas não tinha evoluído nada. Quando ela chega pra me examinar, vai pra cama pra ela me examinar, eu achando, vou parar em casa, coitada, 1 centímetro de dilatação, 1 centímetro de dilatação, 1 centímetro de dilatação, 1 centímetro de dilatação. Na verdade, ela disse, olha, quase 1 centímetro. Só que o colo já estava 60% apagado. Ela disse, olha, Jean, dilatação tá pouquíssima, mas o colo tá bem apagadinho. Mas não te desespera, vambora fazer exercício, vambora fazer o negócio aqui, as coisas que a gente puder fazer, mas não dá pra ir pra maternidade. A essa altura a gente já tava, pelo amor de Deus, eu quero anestesia. E ela disse, não dá. A entrar em desespero. E aí foi quando o Marcelo me trouxe pra Real, junto com ela, eles me trouxeram pra Real e pro foco, olha, você tá no seu trabalho de parto, você esperou muito por esse momento, você está preparada, foca na Nina, foca em cada contração a menos cada contração uma a menos, você tá mais perto da sua filha, mais perto do seu objetivo, traz de volta. Foi que eu voltei e eu precisava fazer um acordo com eles, tipo, ok, mas eu tô no meu limite, e aí? Então aí ela falou, disse, olha, daqui a 2 horas eu te examino de novo e a gente vê realmente se a gente já pode ir ou não. Aí eu te examino, pode ser, ok. Então nessas 2 horas consente. Parando hoje pra olhar, é engraçado que foram muito doloridas, mas passou muito rápido aquelas 2 horas. Aí eu tentei diversas posições na casa inteira, eu andei pela casa inteira, procurando uma posição, tomei banho de novo. O que aliviou, sentar na bola pra mim não foi legal. O que aliviou pra mim, nesse processo, foi a bolsa de água quente. E as minhas dores, até esse momento, até chegar na maternidade, as dores eram só na frente, eu não sentia dor nas costas. Não sentia dor atrás, como se a bebê estivesse encaixando, era dor na frente mesmo. Então era dor da contração e o colo amolecendo. Ligamos pra minha mãe, a gente tinha decidido antes não ligar, acabou ligando, avisando que eu tava em trabalho de parto, tava no chuveiro ainda, avisando, olha, a bolsa estourou, é hoje, menina, chega hoje. Todo mundo ficou emocionado, super feliz.
E quando foi 9h15 mais ou menos da manhã, a Nilza faz um toque. Na hora que ela faz o toque, ela percebe, Jean, tá do mesmo jeito. Gente, eu fiquei arrasada. 2 horas depois tá do mesmo jeito. E aí ela com o dedo lá dentro. E no meio do exame veio uma contração. E pra quem pergunta, o toque dói? Pra mim o toque não doeu nada. Nunca doeu nada. Incomoda, mas não dói. Fazer um Papa Nicolau dói 1000 vezes mais do que um toque. E aí ela fazendo o toque, ela perguntou. A contração veio. Na hora que a contração veio, ela disse, Jean, faz força. Nisso que eu fiz força, ela, com o movimento de tentar abrir os dedos, e ela pode fazer isso porque ela é enfermeira obstetra, ela conseguiu abrir mais e dilatar o colo. Então, de nenhum centímetro, foi para 4. Ficou com 4 centímetros de dilatação. E ela disse, nossa, olha, evoluímos bastante e tal. Eu fiquei um pouco feliz, mas a dor parece que estava pior. E eu disse assim, então agora a gente pode ir pra maternidade, né? Ela disse, não, agora a gente... E eu, o tempo inteiro, me preparando psicologicamente pra passar ali a tarde inteira em trabalho de parto. Na minha cabeça, eu achava que Nina ia nascer só à noite. Eu não tinha noção de que meu parto ia evoluir, como ele evoluiu rápido. Eu só tinha me preparado pra sofrer. Eu só tinha me preparado pra 8 horas de trabalho de parto ativo. Não tinha me preparado para um trabalho de parto tão rápido, né? Não tinha preparado minha cabeça para isso. Então, a dor já estava insuportável. Então, eu disse assim, eu quero ir para o hospital, para a maternidade, eu preciso de analgesia. Um parêntese. Nessas 2 horas que eu passei com a Nilza, entre 7 e 9 da manhã, foi o momento que Marcelo tirou para fazer algumas coisas aqui. Eu também tomei café da manhã. Ele pegou Maria Laura, o cachorro e as coisas, né? Que a gente já tinha deixado organizado há dias antes atrás e foi deixar lá na casa da minha sogra. Abasteceu o carro e voltou pra cá. Lá na maternidade, entrada nos documentos junto com a Nilza, ela pôde entrar comigo nesse momento, enquanto o Marcelo estacionava o carro. A gente foi para uma sala de consulta e ele foi fazer o toque e ele afirmou, olha, realmente, tá com 4 centímetros e o colo 70%, né? O colo 70% e a cabeça dela tava bem encaixadinha, já tava bem ali no meio do caminho. Quando eu comecei a sentir dor nas costas, e aí a dor nas costas veio. A dor nas costas pra mim foi a coisa mais tranquila de todas. A contração é que é do... Vamos pro centro cirúrgico. Chegamos lá no centro cirúrgico, eu estava desesperada. Cada contração eu ia no céu e voltava. E o tempo inteiro. Hoje eu vejo que tava dolorido, tava insuportável. Mas se eu soubesse que a gente evolui tão rápido o meu parto, eu tinha aguentado. Mas, naquele momento, como a gente já tinha conversado antes no consultório do meu médico, quando a gente tinha feito meu plano de parto, uma das coisas que eu cheguei lá dizendo assim, categórica, eu não quero anestesia e se eu pedir, não me dê porque eu vou estar muito louca. E foi assim que eu tinha escrito no meu plano de parto. E aí ele virou, sabiamente, com a experiência que ele tem, virou e disse assim, Jean, não vamos botar isso no teu plano de parto e descarta essa possibilidade, porque caso você esteja muito cansada, você não vai curtir o seu parto. Vai chegar o momento do expulsivo, o momento da Nina nascer, e você vai querer só se livrar e não vai curtir seu parto. Então a anestesia, às vezes, ela pode ser uma forma de te dar um impulso, de te dar uma energia para que você continue. E foi justamente o que aconteceu. Entrei no centro cirúrgico, 10 horas da manhã, recebi anestesia. Precisava muito descansar, muito. Virei de ladinho e fui tentar dormir. Fechei os olhos por mais ou menos meia hora, não consegui dormir. A gente volta e meia conversava no centro cirúrgico, o Marcelo estava comigo. Na hora que eu recebi a anestesia, né, que foi uma peridural, ela não me deixou sem os movimentos da perna. Ficou um pouco sem sensibilidade por fora, mas não me deixou sem os movimentos. Na hora que a anestesia veio, ela não agiu de forma imediata. Ainda vieram algumas contrações meio doloridas, mas depois de um tempo eu nem sentia mais a barriga ficando dura. Só se eu colocasse a mão mesmo que eu sentia. Mas as dores nas costas eu continuava sentindo, mas era tão tranquila, perto de tudo que eu tinha vivido até então, que a dor nas costas eu tirei assim de letra, foi muito de boa. Tomei um copinho de água, pude tomar um copo de água e disse, doutor, e aí vambora, eu quero parir. Ele, não, pô, levante, vambora ver. Sentei na banqueta, quando eu sentei na banqueta, ele foi fazer um toque e ele viu e disse, olha, está com 7 centímetros de dilatação. Eu disse, não, gente, tô acreditando não. Ele disse assim, ó, então a gente nem sai do centro cirúrgico, porque a ideia era... Recebe a analgesia, sobe pro quarto, fica lá no quarto até realmente chegarmos 10 centímetros. E aí a gente desce pro centro cirúrgico, que é onde tem toda a estrutura para receber a Nina. E aí na hora que ele viu que já estava com 7 de dilatação, ele disse, não, daqui a gente não sai, vai já nascer.
não acredito! E aí eu e Marcela, a gente parou, a gente teve um momento só nós dois, botamos a música. Tudo aquilo que a gente tinha colocado dentro do planejamento de parto foi assim, meu Deus, tão rápido, não deu tempo de, meu Deus, e agora? Então foi assim, tudo muito ligeiro, me surpreendeu. Pra ter ideia, eu recebi analgesia 10 e pouquinho, 11h52 Nina nasceu. Mas nesse meio período eu tava saindo muito líquido, fiquei andando pelo centro cirúrgico, conversei, ri, batemos um maior papo, senti um negócio entre as pernas, como se tivesse aí um negócio ali querendo sair. E eu disse, doutor Michael, tem alguma coisa errada. Ele disse, senta aqui. Quando eu sentei de novo, ele disse, ó, 10 centímetros. Se você quiser, já pode fazer força. Eu disse, não tá acreditando, não. Ele disse, é. Eu disse, meu Deus. Foi quando ele fez um exame com a mão mesmo, cronometrando as minhas contrações. Ele me deu uma dose de ocitocina, porque as contrações não estavam tão regulares. Ele me deu uma dose de ocitocina para regular as contrações e ele disse assim, olha, já está passando do tempo da anestesia, você vai voltar a sentir uma dose, o anestesista avisou que o efeito da primeira dose da anestesia estava meio que passando, que eu ia voltar a sentir um pouquinho de dor e que isso era importante para a hora do expulsivo. O Dr. Michael também avisou que, olha, na hora que ela estiver saindo, você vai voltar a sentir também um pouquinho de dor, porque é normal, porque aquela região ali, a peridural já não pega tanto, e eu quero que você sinta para você entender qual a força que você está fazendo, e eu vou te dar uma dose de ocitocina que também vai fazer doer mais, e agora é a hora. Sentei na banqueta, Marcelo sentou atrás de mim. E eu posso dizer pra vocês que eu me faltam até palavras para descrever aquele momento de quão louco foi, porque eu tava anestesiada, mas eu sentia uma dor, mas não era uma dor descomunal. Por que que eu vocalizava, né? Não era grito, eu vocalizava, era instinto, eu sentia vontade de... E eu não me prendi em momento nenhum, apesar... Uma das orientações que a gente tinha recebido do nosso médico era para que tudo ocorresse como a gente havia planejado, era que a gente contratasse a nossa própria pediatra. A gente optou por não escolher a do plantão mesmo, a que tivesse disponível lá. E a médica fez um comentário no intuito de ajudar, mas me deixou bem incomodada, que foi... Ela disse pra eu não gritar e conduzir essa energia pra nascer. Só que eu queria gritar, eu queria vocalizar, e aquilo foi bom pra mim. Parece que tava o negócio acontecendo, assim, não sei dizer. Era importante vocalizar naquele momento. Eu agi mesmo por instinto total. A força que eu fiz foi a força certa, foi uma força descomunal. E uma das coisas que eu mais queria era que na hora que Nina saísse, eu pegasse com as mãos e trouxesse pro meu corpo. Só que eu tava tão anestesiada que eu fiquei sem ação. Quando eu vi ela saindo, eu ainda fiz eu mesma a orientação do meu médico, ainda algumas vezes coloquei o dedo lá dentro para assistir a cabeça dela, apalpei a cabeça dela quando tava saindo. Só que eu tava tão anestesiada que eu fiquei sem ação de pegar ela no colo e trazer pra mim, né? Que uma das coisas que eu pedi pra ele foi, Dr. Michael, não pega, não toca, eu não quero que ninguém toque na minha filha. Eu quero conduzir ela até mim e eu quero ficar segurando ela no meu colo. E eu fiquei besta. Besta. Marcelo também chorou muito no momento.
Foi indescritível. O que eu posso dizer do Marcelo, da Nilza, do Dr. Michael e até do anestesista, das técnicas que estavam lá, foi assim, foi perfeito. Meu marido me deu a força certa, ele me deu a força certa no momento certo, foi super parceiro. Graças a Deus você tava lá, porque corria ainda o risco, gente, com essa história de pandemia, corria o risco de, semanas antes de eu entrar em trabalho de parto, estava proibido nas maternidades entrar, inclusive, acompanhante no centro cirúrgico com a mulher. E eu estava com muito medo de que isso voltasse a acontecer, porque eu precisava do meu marido do meu lado. Aquele era um momento nosso e a gente viveu junto, cada etapa. Logo em seguida, depois que eu fiz a força, que a Nina saiu, que eu fiquei desnorteada, eu tava assim, acho que eu tava raciocinando que aquilo realmente estava acontecendo e que saiu, que eu fiz um bebê que eu gerei e que saiu com a... Gente, eu não sei dizer, eu fiquei... Até hoje, eu ainda não caiu a ficha que aquilo aconteceu. E ela deu uma miadinha, ela não chorou de imediato. A nota dela foi 9, depois a médica deu 9 de novo. Foi uma nota excelente. Só que pra mim, como eu não ouvi aquele choro, eu fiquei um pouco desesperada. No vídeo do parto vocês vão ver. Eu fiquei meio desesperada e só fiquei mais tranquila depois que ela realmente deu um chorão de bebezão que veio ao mundo. Teve o clampeamento tardio, a pediatra interferiu nessa 1 hora, né? Ela resolveu pegar a Catarina antes, ela achou que a temperatura dela estava muito baixa e realmente estava com 35,6, né? Tava 35,6, levou ela rapidamente, passou uns 15 minutinhos só sendo aquecida, já trouxe de volta pra mim. Mas a gente teve ela em torno de 15 minutinhos juntas, 10 a 15 minutinhos juntas no primeiro momento da Nina. Marcelo cortou o cordão e nisso que a Nina saiu com ele, eu fui parir a placenta, né? No plano de parto, eu tinha optado pela placenta nascer por ela só, né? Eu fazendo força. Só que logo depois que a Catarina saiu, eu virei pro Dr. Michael e disse, e aí, Dr. Michael, ele, agora tem que esperar. Eu disse, não tem que esperar não, tira. E aí eu fiz força e ele puxou a placenta, me entregou nas minhas mãos. Ela, inclusive, está aqui em casa, até hoje, no congelador de casa. Ainda não sei o que eu vou fazer com ela, eu quero plantar ela. Eu preciso das orientações corretas para fazer isso. Mas isso é para um próximo vídeo, para um outro assunto, para um outro momento. A gente meio que estudou a placenta ali naquele momento, ele mostrou por dentro e por fora como é que ela era. E eu fiquei super feliz de conhecer a casinha da minha filha, que ela ficou por 9 meses lá dentro. Depois que a placenta nasceu, e eu tive aquele momento com ela, tirei foto, levantei e fui pra maca, isso andando mesmo, eu andando, sem ajuda de ninguém. Tomar e olhar como é que tava tudo e, caso necessário, fazer algum tipo de conserto, digamos assim. Foi necessário, eu peguei 2 pontos, não foi? 2 pontos, inclusive, hoje, 15 dias pós-parto, já caiu. Peguei 2 pontos e grau de laceração 1 e tive um edema na vulva, que é o quê? Um edema naquela parte lateral ali, tipo um negócio roxo, né? Um machucado. E foi isso. Acho que a parte que eu mais senti medo foi essa, porque como eu já tava sentindo as minhas pernas, eu senti a Nina sair ali no finalzinho, eu senti um pouco de dor. Eu disse, meu Deus do céu, ele vai costurar, vai costurar vou morrer de dor aqui, gente, pelo amor de Deus. E aí o Dr. Michael, pelo amor de Deus, e agora? Ele disse, não, tu vai sentir uma picadinha de maribondo e depois não vai sentir mais nada. Você vai sentir eu repuxando sua pele, mas você não vai sentir dor nenhuma. E foi tipo isso, mas eu... Deu anestesia local. Foi anestesia local, mas eu tava agoniada, essa foi a parte que eu fiquei mais aflita. Quando ele começou, Marcelo chega com Nina empacotadinha, e aí já bota ela na mama pra tentar... mamar. Antes disso, a gente teve nosso momento também, ela pegou o peito, mas não mamou. Isso já era por volta mais ou menos de 12h30, quando eu tava na maca, ele me costurando com ela lá, a gente começou a ligar pra família, ligamos pra Maria Laura por vídeo, ainda no centro cirúrgico, me costurando, isso tudo aconteceu. O parto da minha filha foi como se fosse a cura de tudo que eu passei, de eu mostrar pra mim mesma que eu era capaz. Até hoje não caiu a ficha. Eu olho pra ela, olho pra cabecinha dela e digo, gente, saiu de mim, como? Meu Deus, foi assim,
muito surreal. Foi um momento assim mesmo, um dos momentos mais lindos da minha vida. Os 2 partos da minha filha, mas o da Nina foi um momento onde onde eu me reconectei comigo, onde eu mostrei pra mim naquela hora que eu sou capaz, eu sou foda, eu sou uma mulher incrível. Foi essa a sensação que eu tive, foi esse o sentimento que eu tive passando por tudo aquilo. E hoje, quando eu olho os vídeos, quando eu lembro, me vem a emoção ainda, me vem a lembrança e me vem que ainda não cai a ficha, gente. Uma semana depois de ter tido ela e eu ainda tô... Tu acredita que eu parei normal, que saiu um bebê do meu? Tu tava lá, né? Tá testemunha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta... Vamos gravar um vídeo de perguntas e respostas. Isso. Se você tem qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que você quer escutar a gente falar, deixa aqui nos comentários que nós vamos gravar depois nós vamos gravar um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar o quão incrível foi esse momento para mim, porque a verdade é que me faltam palavras para definir o quão importante e o quão forte foi passar e ver por tudo aquilo. Que todas as mulheres possam ter a oportunidade de ter um parto humanizado, como foi o meu. É o que o meu coração grita. Porque o que eu passei no parto da minha primeira filha, esse aval de incapacidade que me foi dado, porque era opção minha, e agora esse limpar de alma, eu imagino quantas outras mulheres não passam ainda por isso. Então, o meu desejo com o fim desse vídeo é que, de alguma forma, eu possa te ajudar com tudo que eu falei, com a minha experiência, a que você se sinta, que você tenha um parto humanizado, seja ele qual seja sua escolha de parto, e que você se sinta tão poderosa e vitoriosa como eu me senti no meu. Porque esse sentimento não tem nada que pague. É único, é incrível, é indescritível. É isso. Mais vídeos sobre toda essa história, tudo que a gente viveu até aqui. Eu vou deixar uma playlist também. Aqui é só você clicar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.